Olá pessoal, graça e paz seja na vida de todos vocês, que o Senhor abençoe a todos que estão tendo a oportunidade de assistir esse vídeo. Hoje vamos estar apresentando a nossa escola bíblica dominical através desse vídeo, tendo em vista o momento que nós estamos vivendo e também algumas imposições legais que foram impetradas pela Justiça do Estado de São Paulo, que proíbe as reuniões de cultos nas igrejas, mas nós não podemos deixar de falar a palavra de Deus e comunicar a palavra do Senhor a todos vocês. E quero começar este momento convidando você, aonde você está neste momento, na sua casa, no seu local de trabalho, se possível, que você feche os teus olhos por um instante agora e ore comigo ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos aqui, Senhor, e clamamos neste momento a Tua misericórdia em favor de todos que estão nos assistindo e pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Também pedimos, Senhor, a Tua ajuda para que toda essa situação que estamos enfrentando neste momento, não só no Brasil, mas em muitas nações da terra, que possa ser encontrado uma solução que venha a cura, Senhor, a restauração, não só restauração física, mas também espiritual, de todas as pessoas que conseguem compreender a graça e a misericórdia e a bondade do Senhor. Nos abençoe, Deus, deste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, na última aula, na aula 7, nós falamos um pouco sobre a visão. Nós introduzimos, o tema explicando o que é visão, o conceito de visão, alguns tipos de pessoas visionárias. Nós falamos sobre as pessoas que têm visão, mas desistem, as pessoas que têm visão, mas fracassam, e as pessoas que têm visão e perseveram. Hoje nós vamos continuar falando sobre o tema superando obstáculos para a visão. E eu vou começar a aula com uma frase do John Mason, que diz o seguinte: a mediocridade é uma região que faz fronteira com a acomodação ao norte, com a indecisão ao sul e com o pensamento no passado ao leste, com a falta de visão ao oeste. Vejam bem, não basta entender que a fonte da visão procede de Deus. É preciso também que a pessoa que tem uma visão, que recebe uma visão, que ela esteja ciente dos obstáculos que irá enfrentar, e alguns desses obstáculos certamente virão para impedir que ela alcance a sua visão. Então hoje nós vamos falar sobre 3 grandes obstáculos que impedem o cumprimento da visão. O primeiro obstáculo é não entender a natureza da visão. Ou seja, a pessoa precisa saber que a visão que ela recebeu, ela é específica, ela é pessoal, ela é indivisível. Uma das maiores causas de fracasso entre as pessoas que estão buscando cumprir uma visão é que não identificam os seus objetivos de sucesso. Como assim? Pode parecer simples, mas não é tão simples. Às vezes as pessoas fracassam porque não sabem onde querem ser bem-sucedidas. Vamos imaginar o seguinte diálogo: 2 pessoas se encontram num determinado local e a primeira pessoa diz para ela assim: tudo bem, como você vai? Faz tanto tempo que a gente não se encontra, não se reúne, nós precisamos nos reunir. E aí a segunda pessoa diz assim para a primeira: tudo bem, vamos nos reunir então, aonde você quer se reunir?
E a primeira pessoa responde, em qualquer lugar. E a segunda pessoa pergunta então para a primeira, tudo bem, então vamos nos reunir em qualquer lugar, mas qual o melhor horário? E a pessoa diz, a qualquer hora. Então você percebe que a chance dessas duas pessoas se reunirem para conversar é quase nula. Por que quase nula? Porque falta a especificidade. A segunda pessoa, ela fez a seguinte pergunta, tudo bem, vamos nos reunir, mas aonde vamos nos reunir? E a primeira pessoa não tinha ideia de um local onde pudessem se reunir. Tá bom, então me diga o horário. Mas a primeira pessoa também não tinha ideia, noção de qual seria o melhor horário para se reunirem. Às vezes, as pessoas fracassam porque não sabem no que querem ser bem-sucedidas. Ou seja, quando, aonde, não compreendem a diferença entre a visão, entre o alvo e a missão. E nós falamos algumas coisas a respeito disso na aula anterior. Então, por exemplo, quando você pergunta a um determinado líder de uma denominação, de uma igreja, de um ministério, sobre qual é a visão que eles têm em relação à evangelização. E aí muitos deles respondem assim, a minha visão é ganhar a cidade para Cristo. A minha visão é pregar o evangelho para toda criatura. Aí outro diz assim, a nossa visão como igreja é tornar Cristo conhecido das pessoas. E outro diz assim, a minha visão é equipar as pessoas, preparar as pessoas para servirem no ministério. Percebe que nenhuma dessas respostas, na verdade, está relacionada à visão. Porque o que essas pessoas estão definindo, na verdade, são missões. Ou seja, o que elas vão fazer. Por quê? Porque geralmente as pessoas acabam relacionando ou interrelacionando as duas coisas como sendo uma única. Porém, missão, ela é a declaração geral de propósito, que revela a ideia geral daquilo que se pretende realizar. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus, ele dá uma missão para os seus discípulos. Vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e olha, quem crer e for batizado será salvo. Mais adiante, Jesus diz também em Marcos 16:15, olha, vocês devem ir, devem anunciar, devem ensinar o evangelho. Vocês devem formar discípulos. Vejam que isto é uma missão. A missão que Jesus determinou para a igreja, ou seja, é uma declaração geral, de propósito. A visão é algo mais específica. Nós poderíamos comparar a visão às nossas impressões digitais. Elas são únicas, cada pessoa tem a sua impressão. Então, quando a gente lê lá Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, que igreja não gostaria de fazer isso? Que igreja não gostaria de pregar o evangelho para todas as pessoas? É claro que todos nós queremos fazer isso, porque esta é a nossa missão. Mas qual é a sua visão em relação a pregar o evangelho para toda criatura? Uma vez que nós conhecemos a missão e sabemos que a nossa missão é pregar o evangelho, que a nossa missão é batizar os novos crentes, que a nossa missão é ensinar o evangelho e a nossa missão é formar discípulos, a pergunta seguinte é: qual é a nossa visão em relação a isto? Como é que nós pretendemos fazer isso? E aí entra uma outra verdade importante que todos precisamos saber e compreender, é que Deus quer que cada igreja execute a missão da grande comissão, mas de uma maneira única, singular. Cada igreja
vai cumprir essa missão, mas de acordo com a sua visão, a visão específica que Deus deu para cada igreja. Então cada igreja, ela vai cumprir esse propósito maior, estabelecendo propósitos menores, específicos, que nós podemos chamar ou qualificar como visão. Missão. O que é missão? É o que nós temos que fazer. E o que é visão? Visão é a direção, que nós devemos tomar para cumprir a missão. Ou seja, o que nós iremos fazer para cumprir a missão. E aí tem uma palavra muito importante para você líder, para você aluno de escola bíblica. É que quando você descobre a sua visão, você não sente inveja do outro. Porque no reino de Deus não deve existir ou não há competição entre os seus membros. Cada um atua dentro da sua visão para cumprir a missão. Devemos, portanto, focar na nossa visão com este propósito de fazer exatamente aquilo que Deus quer que cada um de nós faça. Então pergunte-se a si mesmo: eu estou fazendo o que Deus me disse para fazer? Se o teu ministério, por exemplo, é de cantar, e você tem uma visão de Deus de, através da música, anunciar o Evangelho, amém, você vai estar cumprindo a missão de acordo com a sua visão. Visão também não é o mesmo que sonhar. Ou seja, o sonho de algumas pessoas, às vezes, não é nada mais do que ideias vagas. O sonho, ninguém é proibido de sonhar, mas a maioria dos sonhos são apenas sonhos, não é visão. Então, nós deveríamos ter determinação e vontade, em vez de apenas sonhar. Ou, em outras palavras, eu diria que as coisas precisam melhorar, e elas vão melhorar quando nós especificarmos o que fazer a respeito da missão que Deus deu para cada um de nós. Um outro detalhe importante é que diz respeito à indecisão, ou seja, uma indecisão prolongada também pode destruir uma visão. Porque quando a pessoa ela não define e trabalha pela visão, há um risco muito grande de, com o passar do tempo, esta pessoa desistir da sua visão, tornar-se uma pessoa indecisa. Ou seja, ela tem a visão, ela sabe o que precisa fazer, ela sabe como fazer, mas a falta de determinação, de decisão, pode levar essa pessoa à perda da sua visão. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 8, diz assim, que a pessoa que tem dúvida, ela não tem firmeza e nunca sabe o que fazer. Embora a visão esteja dentro dela, mas a dúvida, a incerteza, a indecisão pode sufocar a ponto de matar a visão. Por exemplo, as pessoas costumam fazer lista para ir ao supermercado. Não é todo mundo que vai ao supermercado pensando, quando eu chegar lá eu decido o que vou comprar. Não, as pessoas já saem de casa e vão ao supermercado, ainda que não tenham escrito a lista, mas aqui mentalmente ela já vai sabendo o que ela precisa comprar. Da mesma forma, também é a visão. A gente precisa saber o que fazer. Agora pense numa pessoa que sabe o que fazer, ela vai às compras, ela vai ao supermercado, ela tem uma lista redigida, uma lista mental do que comprar, mas quando ela entra no supermercado e ela se depara com todas aquelas gôndolas cheias de coisas e mais coisas,
e aí ela, o que eu devo fazer? E aí ela começa a focar em outras coisas que não estavam na sua lista, e de repente ela começa a comprar coisas que não estavam na sua lista, e quando chega em casa ela percebe que metade das coisas que ela comprou não tinha absolutamente nada a ver com o que ela precisava. A visão é a mesma coisa. Se a gente não tiver muito claro aquilo que devemos fazer e focar naquilo que devemos fazer, há um risco muito grande de irmos para as redes sociais, para as literaturas e começar a pesquisar aqui e acolá, porque a igreja X ela fez tal coisa, deu certo, a igreja Y fez um movimento e deu certo, já sei, eu vou deixar de lado a minha visão e vou copiar a visão do outro. E aí o que vai acontecer é que no decorrer dessa trajetória, a pessoa que age dessa maneira vai perceber que a visão que ela adotou, que ela abraçou para o seu ministério ou para a sua vida, não tem nenhuma relação com a visão que Deus lhe deu acerca da sua missão, do seu propósito. Algumas perguntas que eu gostaria que você pensasse e respondesse para si mesmo. Primeiro, você está comprometido a cumprir aquilo que Deus planejou para você? Segundo, você vive do modo que Deus planejou, que Deus projetou para a sua vida? A terceira pergunta é: existe algo que você decidiu completar, não importa o que possa acontecer? E a quarta pergunta é: você está comprometido com uma visão que é maior do que a sua própria vida? As desculpas para não cumprir a visão serão sempre as mesmas. A desculpa para dar o primeiro passo, a desculpa para tomar a decisão correta, a desculpa para mudar a rota, às vezes isso também é necessário. Eu tinha um amigo, pastor, colega de ministério, que dizia o seguinte: todo carro tem marchas que o levam para frente, mas também tem uma marcha que o leva para trás. E às vezes as pessoas precisam entender que dar um passo para trás não é desistir, dar um passo para trás não é abrir mão da visão, mas é voltar novamente ao rumo, à direção que Deus projetou para a sua vida. Uma pequena história para a gente entender isso. 2 pescadores estavam perdidos numa tempestade. A tempestade estava muito forte e agitava as águas, o barco, e de repente toda aquela região foi tomada por neblinas, e aí os pescadores já não conseguiam mais enxergar o que estava à sua frente. Um deles disse para o colega: meu amigo, nós temos 2 escolhas a fazer. E o outro perguntou: quais são as 2 escolhas? Ele disse: nós podemos orar ou podemos remar. O que você acha que devemos fazer? E o outro colega respondeu para ele: vamos fazer as 2 coisas. Vamos orar, mas vamos remar ao mesmo tempo. Então é assim que a gente deve viver. Em vez de ficar todo o tempo pensando, né? Meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu estou certo? E viver na indecisão. Vamos remar, gente. Vamos remar, vamos continuar remando. Mas enquanto você rema, também ore ao Senhor. Porque se você estiver na direção errada, para que você se movimente na direção correta, o que você não pode é ficar parado. Algumas pessoas não querem focar num alvo específico, porque têm o medo, receio de que percam a estabilidade na sua vida, que tenham que sair da zona de conforto, né?
Algumas pessoas dizem assim que ficar focado demais em alguma coisa pode levá-la a perder oportunidades de fazer outras coisas. E esse é o grande problema das pessoas, porque é muito comum a gente ouvir aquele ditado que não importa para onde, você deve atirar para todos os lados, porque vai que você tem a felicidade de acertar no alvo. E essa teoria é muito aplicada por muitas pessoas. Mas quando se tem a visão, você não fica atirando para todos os lados, você sabe a direção. Então o que você tem que fazer? É focar na visão. Quem busca fazer de tudo um pouco, não faz do pouco tudo. Então um motivo comum das pessoas não serem específicas em relação à sua visão é exatamente isso. As pessoas querem fazer muitas coisas, querem copiar modelos, querem adotar sistemas diferentes e acabam não concluindo nada. Então por que isso acontece? Porque as pessoas, muitas vezes, elas cometem o erro de crer que o alvo principal na vida é estar ocupado, é estar todo o tempo fazendo alguma coisa. Mas escute isso, preste atenção, você não foi criada para fazer tudo. Você jamais irá suprir todas as necessidades da tua cidade, do teu estado, da nação ou do mundo. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você discorde de mim, ou talvez você queira questionar a respeito, mas você não vai evangelizar todo mundo. Você não vai salvar todo mundo sozinho. Mas se você focar no teu propósito, que é a tua visão de vida, a visão para a tua vida, acerca da missão que é o propósito maior, então você terá feito alguma coisa. Você não vai resolver todos os problemas sozinho. Sabe, questões sociais, desigualdade, violência, e agora, nesse momento, toda essa pandemia que nós estamos vivendo, você não vai resolver todos os problemas sozinho. Mas se você focar na visão e fizer a tua parte, você já terá feito uma grande coisa. Você foi criado por Deus para suprir certas necessidades, algumas necessidades, e não todas as necessidades. Deus te criou com um propósito, e é este propósito que deve ser o foco da tua vida, é isso que deve mover você, é isso que deve alimentar você todos os dias, e é nisso que você deve se envolver. Embora existam outras portas abertas diante de você, e oportunidades para fazer inúmeras coisas, mas foque realmente naquilo para o que você existe, o propósito da sua vida. O segundo obstáculo que interrompe a visão é não reconhecer o custo da visão. Como assim? O custo, e o zelo que uma visão requer. Porque a gente sonha muitas vezes, e como eu disse, nem todo sonho é uma visão. Muitos sonhos são apenas sonhos. São devaneios que vão e não voltam, ou vão e voltam, mas nunca se realizam, nunca se materializam. São poucas as pessoas que, uma vez sonhadoras, uma vez visionárias, se levantam de manhã, saem do seu conforto e vão trabalhar para alcançar seu sonho, a sua visão. Com frequência, o que não permite que a gente reconheça e pague o custo da visão é o sentimento de que a vida está fora do nosso controle, que a gente não pode fazer nada. Tem pessoas que dizem assim: não adianta, o mundo está perdido, a humanidade está perdida. Eu vou fazer a minha parte, mas o outro não está fazendo a parte dele, e então não vai dar certo. Então, geralmente, as pessoas acabam esquecendo que ter uma visão exige de nós um custo, porque o sucesso também é gradativo.
Você não dorme e sonha em ser um rico empresário, e no dia seguinte, quando você acorda, você já não está morando na casa simples e humilde que você mora. Você acorda numa mansão, você tem funcionários à sua disposição, você tem veículos de última geração à sua disposição, e aí você vai para o escritório e você tem que tomar decisões que envolvem milhões e milhões de dinheiro. Não é assim que a vida funciona. Você tem uma visão de cantar, sei lá, de ser um cantor, uma cantora, um músico de sucesso, e aí você dorme, no dia seguinte você acorda e você tem lá contabilizado na sua conta milhões de dinheiro, e você tem lá uma agenda para alguns anos de turnê, você tem pessoas à sua volta que você vê. Não, gente, não é assim que funciona. O sucesso é gradativo, e há pessoas que permitem que as suas experiências ou fracassos do passado impeçam de ter uma nova visão para a vida. Você fracassou uma vez, você falhou uma vez, você tropeçou uma vez, você perdeu uma vez, mas isso não pode ser o motivo, a razão para você desistir. Porque ainda que você caia, lembre-se disso, Deus não está contra você. Deus não está contra você. Deus está a seu favor. Será que você crê nisso? Que se Deus te deu vida, se Deus te deu saúde, se Deus está te dando uma nova oportunidade, é porque Deus ama, Deus acredita em você. E Ele sabe que você pode fazer, que você pode avançar, que você pode conquistar, ainda que você tenha caído 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes, 10 vezes, não importa. Deus continua acreditando no teu potencial, pois foi Ele que te projetou e foi Ele que estabeleceu este propósito dentro do teu coração para a tua vida. O terceiro obstáculo é não conhecer os princípios da visão. Vejam bem, o propósito de Jesus não era a cruz. Não, Jesus não veio para morrer na cruz e pronto, acabou. Jesus não veio para fazer milagres durante um curto período aqui na terra e depois ir embora para o céu e acabou, não. Jesus veio para cumprir uma missão. A missão que Jesus veio para cumprir era a redenção da humanidade. Então a visão de chegar à cruz, de subir à cruz, de ser crucificado, morto na cruz, na verdade não era o fim. Era apenas o caminho, o meio que Deus estabeleceu para que a humanidade fosse redimida através de Jesus. Quando você estabelece uma visão, não se menospreze, não subestime a sua capacidade. Apenas escolha para onde você quer ir, e aí segue o caminho, não adie a sua decisão, vá em frente. Vá em frente, continue avançando. Vejam bem, a visão não é a mesma coisa que um alvo. Não se trata de conseguir um salário melhor, um carro novo, ou de ter resposta para perguntas importantes da vida, como, por que eu nasci, por que eu vivo, quem sou eu? Não, você, quando você entender quem você é, você vai deixar de olhar para os outros. Você vai deixar de invejar os outros por serem diferentes. Quando você souber qual é a sua visão para a vida, você vai cumprir a missão que Deus deu a todos nós cristãos, de levar as boas novas para todas as pessoas, de deixar um legado, deixar o nosso exemplo de vida, o nosso modelo de vida. Quando você entender isso, quando compreender que a sua visão, ela está relacionada à missão, que é o propósito de todos, então você vai fazer a sua parte e você terá contribuído para que alguém também possa fazer a sua parte. A pessoa que recebe
uma visão de Deus e que mantém comunhão com Deus, através da leitura da Bíblia, através da oração, ela se sente incomodada para agir. Quando a pessoa tem uma visão determinada por Deus, e ela mantém esta comunhão com Deus, através da oração e da palavra, ela se capacita para cumprir a visão, ninguém pode detê-la. Vamos ver o exemplo de Neemias, lá em Neemias capítulo 2, versículo 4, porque Neemias é uma pessoa que alcançou a sua meta profissional, mas ele ainda não tinha alcançado a sua visão. Neemias, ele está vivendo, do ponto de vista profissional, um bom momento na sua carreira. Ele está no palácio, servindo ao rei, morando numa boa casa, pagando as suas contas em dia, e está vivendo a sua vida normal. Mas alguma coisa estava incomodando Neemias. E o que o incomoda? A visão. Qual que era a visão de Neemias naquele momento? Enquanto Neemias está vivendo bem, do outro lado, no seu país de origem, as pessoas estavam sofrendo e pessoas estavam morrendo, a cidade estava em ruína. E a visão que Neemias tem é que ele precisa fazer alguma coisa. Ele não vai fazer todas as coisas, mas ele entende que restaurar os muros e os portões da cidade era algo importante para garantir a segurança das pessoas que estavam na cidade. Então, Neemias, ele vai até a presença do rei, depois dele orar e de buscar ao Senhor, porque tudo deve passar também pela oração. E aí o rei faz para ele uma pergunta que muitas pessoas não querem ter de responder. Qual que é a pergunta que o rei faz para Neemias? O que é que você quer? Se alguém te perguntar agora, o que é que você quer para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, para a tua vida familiar, o que é que você quer para a tua vida espiritual, ministerial, você saberia responder? Vejam que Deus nos dá a visão, mas nós é que fazemos os planos. Lá em Provérbios 16:9 diz que a pessoa faz planos, mas quem dirige a sua vida é o Senhor. Então Deus dá a visão, mas nós devemos estabelecer os planos, porque se não tivermos um plano, como Deus irá nos guiar especificamente? Então, quando Deus dá a visão, nós precisamos fazer um plano, e Ele vai nos dar os detalhes, Ele vai nos inspirar, Ele vai dar sabedoria, vai dar inteligência, conhecimento, para que você possa estabelecer o seu plano e alcançar a visão que Deus projetou para a sua vida. Você já disse para Deus o que está no teu coração? Você já pensou em realizar algum plano acerca da visão que você tem, de algo que você deseja? Salmo 37, versículo 4 diz assim, que a sua felicidade esteja no Senhor, que a tua felicidade esteja em Deus. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Então eu te pergunto hoje, o que é que você quer? Ideias são como sementes que Deus planta em nossas mentes. Se essas sementes forem cultivadas, elas se transformarão em imaginação. Se a imaginação for regada e desenvolvida, irá se tornar um plano. E se o teu plano estiver centrado em Deus, ele vai se tornar uma realidade. Eu tenho algo para te dizer. Seja apaixonado pela visão. Sabe qual foi o segredo de Neemias na reconstrução dos muros? Lá em Neemias capítulo 4, versículo 6, nós temos a resposta. Diz assim, então Neemias
Então continuamos a reconstruir as muralhas. E logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Então qual foi o segredo da reconstrução do muro? Primeiro, trabalho, né? Uma vez que o plano já estava estabelecido, Neemias sabia o que fazer, então agora, mãos à obra, trabalhar. Ele diz assim que as muralhas já estavam na metade da sua altura, não tinha chegado ainda onde se desejava, mas o povo continuava animado para trabalhar. Você deseja contemplar a realização da visão que Deus deu para você em tua vida? Você tem fome pela visão? Você está disposto a sacrificar um preço elevado pela visão? Vejam bem, Neemias viu em seu coração a visão do muro reconstruído. E o seu coração esteve triste perante o rei, enquanto não pôde falar ao rei e obter autorização para viajar para reconstruir os muros. Mas o mais interessante de tudo isso é que Neemias, ele sabia exatamente o que fazer, ele tinha um plano. Qual é o teu plano? Para que a visão que Deus te deu possa se concretizar na tua vida. Para a gente deixar mais claro ainda para todos, no caso de Neemias, então havia uma missão, a missão de contribuir pela restauração da sua cidade. E a visão de Neemias diz respeito à reconstrução dos muros. A honra do povo seria restaurada quando os muros estivessem edificados, portões estivessem fechados. E qual é o seu plano, né? Ele estabelece um plano. E ele tem como alvo obter autorização do rei e mobilizar pessoas para que pudessem reconstruir o muro. Quando você é apaixonado pela visão, você consegue enxergar mais e você consegue ir além daquilo que se vê. O apóstolo Paulo, ele se dispôs, né, a ser preso, porque ele queria chegar em Roma para pregar o Evangelho. E notem que Paulo passou por inúmeras situações até que pudesse pisar em Roma. E a partir de Roma, pregar o Evangelho para que pessoas de outras nações pudessem levar este Evangelho para os seus povos. Qual é a visão, ou melhor, qual é a missão de todo cristão? Pregar o Evangelho, batizar, ensinar, discipular. Não exatamente nesta ordem, mas são essas 4 coisas que fazem parte da nossa missão. Agora, qual é a visão? Vamos pegar o exemplo de Paulo. A visão de Paulo era uma só. Eu preciso ir a Roma. Eu preciso chegar até Roma. Eu vou pregar o Evangelho, porque Paulo, ele trabalhou, ele não deixou de pregar o Evangelho nos lugares por onde ele passou. Mas a sua visão era chegar em Roma. E qual era o alvo, né, de Paulo através da visão? Era que o Evangelho fosse universalizado, fosse anunciado para várias nações a partir de Roma. Terminando esta aula de hoje, é a primeira e provavelmente teremos outras aulas dominicais também, da mesma forma. Ter uma visão representa ter que enfrentar resistência.